Oi, eu sou a Cris e esse é o canal Sim, Tem Spoiler. Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o livro Sangue na Neve, esse livro aqui. Então, eu já adianto que é um livro 5 estrelas e se eu pudesse daria muito mais que isso. Vamos começar do início, como sempre. Vou mostrar para vocês a característica física desse livro. É um livro assim, ele é bem grossinho, mas a leitura é ótima, não precisa nem perceber. As páginas dele, amarelada. A minha edição tá um pouquinho manchada, porque eu ganhei de presente e a minha irmã comprou no sebo. Então, ele tá um pouquinho manchado aqui assim. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Acho que não dá pra ver. Tá um pouquinho manchado, mas nada demais, assim na lateral. E é um livro maravilhoso. Esse livro, ele acompanha um marca-páginas. Marcador de páginas, ó. E a autora dele é a Lisa Gardner. Esse aqui é o primeiro livro que eu li dessa autora. Esse livro ele foi lançado em 2013. Eu não acho que seja um livro tão velho. É um livro relativamente novo. Eu não sei se é o primeiro livro dela ou se é o último, mas com certeza eu vou ler outros livros dela, porque essa autora aqui é maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Pelo menos esse livro aqui me conquistou demais. Ele tem 414 páginas. Essa autora, ela tem 17 livros publicados. Bom, até 2013 ela tinha 17 livros publicados, né? E foi a edição aqui. Eu não sei se tem outros. Ela conta muita história sobre o FBI, casos de FBI, ficção. E conta também com a D.D. Warren, que é a detetive dela, que tem vários livros com essa mesma detetive. Esse livro aqui é assim. Vou contar para vocês a história dele e vou detalhar alguns pontos. Nesse livro conta a história da Tessa Leone, que ela é uma policial e ela matou o marido dela, o Brian Darby, no chão da cozinha em legítima defesa. E essa parte não é o spoiler ainda, porque está na sinopse do livro. Então, vai ter spoiler? Sim, com certeza, afinal é o nome do canal, mas essa parte ainda não é o spoiler porque está na sinopse. Então, acontece o que nesse livro? Esse livro, a Tessa mata o marido, então vão encontrar. Começa aí. E aí entra em cena a detetive D.D. Warren. Ela é uma detetive que, a princípio, ela não acredita na Tessa. A Tessa ela é encontrada toda machucada, mas bem machucada mesmo, e ela é levada para o hospital. E a filha dela desaparece, ela tem uma filhinha pequena. E ela fica desaparecida e o marido dela morto. Acontece que, olhando toda aquela cena de fora, as pessoas pensam: nossa, o marido dela bateu muito nela e ela teve que matar o marido. Mas por que a filha dela desapareceu? Como assim desapareceu? O que aconteceu com a filha dela? E aí outras pessoas falam: ela matou o marido porque primeiro ele fez alguma coisa com a criança e depois ele foi e bateu nela e ela matou o marido. Mas não é bem assim que acontece a história. A Lisa, ela foi uma criança meio, assim, vamos dizer, não problemática, ela foi excluída da família dela. Tinha a mãe e o pai, eles tinham muitos problemas psicológicos, o pai com bebida, a mãe com psicológico. Ela teve um irmãozinho que morreu e ela foi uma criança muito isolada. E na infância dela teve uma amiguinha, uma amiga dela, que fez companhia. E aí, na adolescência, a Tessa, ela matou o irmão dessa amiga e desapareceu da vida dessa amiga. Bom, isso eles vão descobrir, vão descobrir essa parte que foi, como ela era menor na época, ela não foi considerada culpada, né, e tiraram da ficha dela. Então, quando ela foi para a polícia, não tinham isso, mas ela, claro, ela reportou isso para os superiores dela, mas não tinha isso com facilidade para as pessoas encontrarem. Então, aparentemente, as pessoas acharam que ela, depois que ela matou o marido, que ela era meio uma assassina, que ela fazia isso por hobby ou alguma coisa do tipo. Mas, ao decorrer do livro, vai perceber que não é isso que acontece. A detetive, a D.D. Warren, ela sempre está com o pé atrás com essa Tessa.
as outras pessoas meio que acreditam nela, os policiais lá, eles tentam se proteger, então ficam, ela não fez isso, ela não fez aquilo e tal. Só que também não é bem o que parece, a proteção deles não é por pura proteção, porque eles gostam da Tessa. E esse livro aqui, gente, eu vou contar logo de vez, assim, sabe? Não vou contar a história cronológica, não. A Tessa, ela matou o marido? Sim, ela matou o marido, tá? Só que ela fez parecer que não foi ela no final de tudo. E porque assim, a filha dela estava sequestrada, ela chega a ser presa, só que ela foge dessa prisão porque ela quer achar a filha dela. A filha dela não tá morta, ela sabe quem é e ela não quer falar pra ninguém. Então ela leva os policiais até um campo, tá nevando, obviamente, é neve. Leva até um campo aberto lá, deixa eles, ela fica atrás no carro e aí a bomba explode e machuca algumas pessoas, outras não, e ela consegue fugir com uma distração. Ela é uma boa pessoa, ela não é má. Então, e ela é muito inteligente. Gente, eu gostei desse livro porque ela é muito, muito, muito inteligente, sabe? Ela é sobrevivente. Ela não fala aqui, não conta a história do pai, do bebê dela. E o menino que ela matou antes não foi ela que matou. Ela levou a arma assim, mas era porque o irmão da amiga dela violentava a amiga dela. E aí ela falou, a amiga dela pediu ajuda e falou, olha, não quero mais. Aí elas combinaram fazer uns negócios lá. Aí a Tessa foi e na casa ele tentou fazer isso com a Tessa também. E elas tentaram assustar ele. A irmã dele matou ele. Só que a Tessa levou a culpa e ficou calada, não falou pra ninguém que não foi ela, levou a culpa, ficou de boa. Só que aí também a amiga dela e elas pararam de falar depois desse momento. Ela sumiu, os pais ficaram achando que foi a Tessa, todo mundo achou que foi a Tessa e tudo mais. E esse irmão dela não prestava, não fez isso só com elas duas, fez com outras pessoas também. Então por isso que também tiraram a parte da Tessa lá do negócio que coloca da ficha, desapareceram com a ficha, porque viram que era legítima defesa. O que ela tá fazendo com uma arma ali, se não foi programado? Não faz diferença, entendeu? Ela foi legítima defesa, e ela era menor de idade na época, as duas. Então, descobriram isso depois, né? E aí, meio que, tá bom, justificou. E por que ela matou o marido, então? Porque obrigaram ela a matar. O marido dela era um sem vergonha, que era viciado em jogo. E um dos amigos dela da polícia, que armou tudo isso, o marido dela não bateu nela. Quem bateu nela foi um desses amigos da polícia, que estava tentando defender ela. E bateu muito nela porque era meio que combinado, porque ele também era viciado em jogo e foi ele que arrastou o marido dela para esse vício de jogo, porque ele conhecia eles primeiro, né, o marido dela. A Tessa era sempre sozinha, ela e a filha. E ela queria fazer alguma coisa para melhorar de vida, então ela fez a prova para a polícia e tudo mais. Como eu já disse, ela é muito inteligente, ela conseguiu passar em tudo. Ela tinha a ajuda de uma senhora lá, uma vizinha dela. E quando ela conheceu o Brian, na festa desse amigo policial, ela achou que a vida dela fosse ficar meio que completa, tipo, é um pai pro meu bebê, e ela, né, tipo, não era pai, é um pai, né, pra minha filha, que ela precisa de uma referência, eles se dão bem, os dois se gostam, ele também é bem legal comigo e tudo mais, então ela achou que fosse dar certo a vida dela com ele, né, então, e ela precisava agir a vida dela, né. Só que não foi isso que aconteceu. Ele viciou em jogo e a vida dela foi indo de mal a pior. E aí no livro vai contando essa história também, conforme o detetive vai descobrindo. Então tem pedaços do livro que é a detetive, o Warren, que descobre as coisas e vai contando. Outro pedaço do livro é a Lisa mesmo contando a história dela, de como tudo aconteceu e tudo mais. É uma história muito fascinante, muito boa. Aí ela descobre, né, que ele é viciado. Só que, nesse mesmo tempo, tem o chefão da polícia deles lá, o gerente de tudo. O sargento, eu acho, não sei, patente. Ele descobre que foi roubado 250 mil do fundo deles. Então ele fala, roubaram. E não sei se pode ser ela ou não, foi uma mulher que fechou a conta, eles fizeram esse
negócio, descobriu que ela pegou algum dinheiro que ela tinha da reserva também para tentar salvar a filha dela, porque o assassino do marido dela, que não era o assassino do marido, ele obrigou ela a matar. Ou ela, obrigou ela a matar, assim, sabe? Pegou a arma dela e falou que ela tinha que fazer uma escolha. Então, ela falou, você me dá um tempo, eu te pago X, acho que foi 50 mil, não lembro agora, e você me dá um tempo, tipo 24 horas, eu assumo tudo. Que o acordo era, você assume tudo, você vai pra cadeia, fica presa, sua filha fica bem, a gente libera ela, a polícia vai achar. Era o trunfo. Então, por isso que ela não falou pra ninguém o que aconteceu de verdade. Então, ela, como eu falei pra você, ela é muito esperta. Então, ela congelou o marido dela, foi, pediu ajuda desse amigo policial pra bater nela, pra achar que é o marido dela. Preparou aquela explosão com pedaços de um cachorro que tinha falecido, e eles não enterraram por conta da neve, eles iam esperar derreter para depois enterrar, então estava congelada num lugar. Ela pegou isso, colocou lá, explodiu, então fez a polícia perder um certo tempo para descobrir que aquilo ali não era a filha dela. E durante um tempo a detetive acha que ela realmente é uma péssima mãe, que ela mesma matou a filha, não sei para quê, por egoísmo, por dinheiro, por alguma coisa assim. Mas não foi nada disso que aconteceu, eles descobrem isso no final. A detetive também tá grávida, então por isso que meio que mexe com as emoções dela, do tipo, ai, eu não sei se eu quero ser mãe, não sei se eu vou ser mãe, e ela faz isso com a filha, e que não sei o que lá. É mais ou menos isso, então ela fica uma mistura. Eu achei assim que a detetive foi bem tendenciosa, sabe? Ela não quis ser imparcial e não quis olhar as coisas técnicas, ela deixou muito o emocional dela levar naqueles momentos ali, alguns momentos, né? Não todos, alguns momentos. Ela é esperta também, mas ela deixou a primeira impressão, assim, tomar conta. Então, eu achei um pouco estranho da parte dela. Ela tinha que ser um pouco mais fria para analisar antes de julgar a outra pessoa, mesmo que tudo aponte para ela. Enfim, fez isso, né? Aí a Lisa foi, pediu a ajuda da amiga dela, que ela tava devendo um favor para ela, tipo, eu assumi a morte do seu irmão, foi você, então você precisa me ajudar. A amiga ajudou e pronto. Aí como assim a amiga ajudou? Contou pra polícia o que tinha acontecido de verdade, que tinha sido ela, e que já tinha passado tempo, e que não foi a outra. Então ele ficava, tá, ela fez isso pra te ajudar e tudo mais. E foram atrás de algumas pistas que a Tessa tava deixando. Mas a Tessa, sempre muito inteligente, não deixou a amiga dela se encrencar com aquele fato dela ter fugido da polícia. Né? Ela estava presa, fugiu para levar a polícia até o corpo da filha. Depois ela fugiu para tentar pegar o assassino da filha dela, ou possível assassino. Tá, aí ela fugiu e ela fez todo um plano, bolou isso, bolou aquilo. Aí ela foi atrás de um por um. Ela foi atrás desse amigo policial que bateu nela, né? E porque, tipo assim, bateu nela porque foi um acordo dos dois. Não foi porque ele simplesmente quis agredi-la. Mas um acordo dos dois, tipo, vamos planejar isso, porque aí vai dar que é legítima defesa, que ele bate em você, que não sei o quê. Então, vai ser um plano bom. E ela concordou com isso, então ele bateu nela. Só que aí, como ele tinha tudo isso, né, de jogos também, ele também estava por trás do dinheiro roubado da polícia, e ela não sabia até o momento. Então, ela foi lá e matou ele. Ela matou de verdade ele. E depois, ela ficava um pouco assim, nossa, será que eu sou um ser humano ruim? Será que eu sou uma pessoa com algum tipo de problema? Por que eu tô fazendo certas coisas, assim, sabe? Meio que um conflito na cabeça dela sobre algumas atitudes dela. E ela pensava sempre na filha dela. E sempre aparece aqui alguns trechos muito interessantes também, que faz ela meio que voltar para a realidade. Uma canção de ninada dos Estados Unidos, de Páscoa, sei lá. Uma coisa muito antiga, assim. Antiga não, muito estranha, vamos dizer assim, né, deles lá. Tipo, tudo que eu quero de Natal são meus 2 dentes da frente, meus 2 dentes da frente, meus 2 dentes da frente. Então, é sempre isso que canto. Tipo, várias cenas passa essa mensagenzinha dela poder lembrar da filha dela. E aí ela foi atrás dele, ele falou quem tinha matado o marido dela, que ele sabia quem era, né? Ele sabia quem era, que tinha matado o marido dela, então ela diz pra ele falar pra ela quem era. Por que ele sabia? Porque ele também estava viciado em jogo junto com o marido dela, estavam devendo dinheiro pra gente grande. Então por isso que ele foi lá
e falou pra ela quem era. E aí ela foi atrás desse tal assassino, ela bolou um plano e tal. E aí ela reconheceu ele, que óbvio era ele que estava na casa dela, com o marido dela de refém. A filha dela já não estava mais lá. E aí ela falou com ele, e aí ele falou, né, de tudo, falou que a filha dela estava viva, não sei o quê. Só que quando o policial morre, que ela mata o policial e ela foge, o chefão da polícia tudo já entendeu o que estava acontecendo. Então ele vai pra onde a menina tá. Por quê? Porque o chefão da polícia de todo é quem sequestrou a filha dela, é quem armou aquilo tudo ali, porque ele que tava com dinheiro do local lá, do fundo deles, né? Os 250 que tinha sido roubados, era pra ele, só que aí, como ele dividiu o dinheiro e o cara não pagou, e, enfim, ia dar tudo pra ele no final. Então ele pegou ela como refém. Aí ele ficou com medo e foi pra lá pra acabar com as pistas e pra ter a segurança dele de volta. O assassino que estava com a Lisa foi e matou ele também, porque ela descobriu o que ela queria e ela foi até a casa onde estava a filha dela com o poderoso chefão lá. A detetive, várias equipes dela fizeram a investigação e chegaram à mesma conclusão e foram até essa casa do chefe também. Lá, a Lisa encontra a filha dela e ela mata a mulher que está tomando conta da filha dela e ela quer que a filha dela fique bem, né? Só que ela tá bem destruída de brigas, de tudo mais, dolorida da cirurgia, aquela porrada toda que ela levou do colega dela policial, que era um colega, mas tinha defeito de caráter. E aí ela encontrou o chefão bateu bastante nela, ia matar ela já tava bem pra lá do que pra cá. E aí a detetive Warren e o parceiro dela chegaram no local. E o parceiro da detetive Warren matou o chefão porque ele ia matar a mulher. E a criança sobreviveu e ela também sobreviveu, ela conseguiu salvar. E aí, na hora que foram terminar tudo, ela estava no hospital e tudo mais, a filha dela estava junto com ela e tudo mais. Eles fizeram toda a investigação. Eu tô falando pra você que ela é muito inteligente porque tudo o que ela fez, todas as pessoas que ela matou, tudo a prisão, todos os passos que ela fez muito bem pensado e nada conectava a ela. Os detetives sabiam que era ela por instinto ou por não sei, mas todas as provas inocentavam ela. Então, ela admitia o que tinha que ser admitido e escondia o que não fazia parte dali, né, para incriminá-la, e ela saiu livre. E eu achei isso muito bom, porque assim, o detetive parceiro da Dede Warren, ele ficou feliz porque ele estava com uma família. Esse parceiro dela também, que eu esqueci o nome, ele já teve também um relacionamento com a detetive Warren, né? Tiveram um relacionamento, depois se separou, ele teve uma família, ela teve com outra pessoa. Então ele falou que se fizesse isso com a família dele, ele seria bem capaz de fazer exatamente tudo o que a Tessa fez. E a Dede falou, mas isso é errado, não é assim que funciona, não sei o que, não sei o que lá. E ele falou, é errado, mas se fosse com a minha família, faria a mesma coisa. E então ele conseguiu compreender a Tessa. A Dede ficou com bico, ficou com raiva, sei lá, porque não era o correto, mas não tinha nada que ela pudesse fazer, então ela teve que aceitar. E a Lisa, ela voltou pra vidinha dela, né? Voltou pra casa anterior dela, com a filha e com aquela babá que era amiga dela, a vizinha, né? Que tomava conta da filha dela pra ela conseguir fazer as coisas do trabalho e tudo mais. E a vida dela seguiu pra frente. Eu achei isso muito interessante e achei muito inteligente porque ela colocou uma mulher nesse lugar, assim, de ir em frente, de lutar pela família, de matar se for preciso, de bater se for preciso, de uma pessoa muito inteligente. Normalmente, nos livros que eu leio, essa é a função mais dos homens. Até mesmo nos filmes de ação e suspense que tem por aí, a gente vê muito homem ex-militar, homem não sei o que lá, que vai, que se vinga da família, que se vinga de não sei o que e que protege. Nesse caso, é uma mãe solteira, que no caso ela casou depois com esse Brian, depois teve que matar ele e viveu solteira de novo. Mas tudo que ela enfrentou com a filha dela, ela estava solteira antes de conhecer ele, então o parto e tudo mais, ela teve que lutar, trabalhar, estudar, e teve que se virar. Ela e a filha dela sozinha, mas ninguém da família dela estava ajudando. E ela teve que se virar até achar uma vizinha que pudesse ficar com a filha e tudo mais.
E assim, ela é forte. E ela não é forte, nesse livro também fala que ela não é forte por ela ser assim, e sim porque ela teve que ser assim. Se não fosse, estaria morta ela e a filha dela. Então não era uma escolha, não era uma opção ser ou não ser. Ela tinha que ser e ponto. Então ela é muito inteligente. Eu adorei demais, demais, demais esse livro aqui. É um dos, eu acho que esse ano é um dos melhores que eu li. Um dos melhores que eu li. Eu recomendo muito que você leia. Mesmo eu te contando todo esse spoiler, você tem que entender cada pedacinho. Mesmo com todo esse spoiler, você tem que entender cada pedacinho da história, cada fala, cada cena. Você vai imaginando aquilo ali acontecer. É muito interessante. Ela escreve muito bem, essa autora. E na Amazon tem no Kindle, gratuito no Kindle, eu não sabia, depois eu descobri. E o preço dele físico tá uns 30, 37, mais ou menos assim. Eu achei um livro excelente, excelente. Eu acho que super vale a pena. Recomendo para você se você quer uma história emocionante, uma história com mulher protagonista, que ela parecia ser vilã, mas ela era heroína, ela tem aquele conflito de bem ou mal, certo e errado. É muito bom mesmo. A detetive também é uma detetive boa, por mais que eu tenha ficado um pouco de birrinha dela, porque ela, a Tessa era jovem, bonita, ela ficou meio, não sei se parecia um pouco inveja ou recalque, eu não sei o que parecia um pouco ali e tal. Ela ficou meio intimidada, eu não sei muito bem o sentimento que ela teve ali, mas foi o que pareceu ser. Mas eu achei interessante, ela também é uma detetive muito inteligente, uma detetive correta, que faz as coisas da forma certa. E, gente, é muito bom. Detetive e... Gente, é uma delícia esse livro. Eu li ele muito rápido. Ele tem que... Eu falei pra vocês a página já, né? 414 páginas. E é um livro que eu li muito rápido. Devorei demais ele. Eu super recomendo. Então, fica aqui o nosso spoiler de hoje. Sangue na Neve. Um livro da Lisa Gardner. E 5 estrelas. Gente, só leiam. Vocês vão adorar esse livro, com certeza. Não vão se arrepender de ler esse livro aqui. Então, por hoje é só. Um grande abraço para vocês e até a próxima.